Oiê, correria aqui, mas a minha última paciente não chegou e eu vou aproveitar e comentar sobre essa pergunta que me deixaram aqui. Na verdade, assim, é difícil a gente falar sobre a perda de um caso que a gente não conhece, né? Então, o que eu sei dessa perda da Sabrina Sato é que essa notinha que eu deixei aqui, que a gestação parou de evoluir com 11 semanas. O que eu posso dizer sobre as perdas gestacionais de uma forma geral e bem generalizada, né? Porque cada caso é um. Ela é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, para vocês terem uma ideia, as perdas acontecem em 20 a 30% de todas as gestações, tá? É um número muito alto se a gente considerar que quase 1/3 de todas as gestações não vai evoluir. A causa mais comum dos abortamentos é a alteração cromossômica. Então, ali na hora da fecundação de óvulo e espermatozoide, alguma coisa não dá certo e a natureza é muito sábia. As perdas mais recentes, então aquelas de 6, 7 semanas, geralmente tendem a ser algumas alterações mais incompatíveis com a vida, mas isso não significa que as perdas mais tardias também não possam acontecer, né? Então, se a gente parar para pensar 11 semanas, seria um período que é a fase que a maioria das pessoas se tranquiliza em relação à perda, mas pode acontecer em qualquer idade gestacional. Um grande ponto é esse também. Outras causas, né, de perdas gestacionais, trombofilias, alterações por doença materna, tireoide, diabetes, hipertensão. Então, o primeiro ponto é sobre a prevalência das perdas gestacionais, que infelizmente a prevalência é alta. E o segundo ponto é sobre a nossa postura em relação a quem está vivendo isso. Então, a primeira coisa, se você souber que isso aconteceu com alguém, acolha. Não pergunte o que aconteceu, não queira saber como foi. Não faça isso. Não minimize a dor dessa mulher, a dor dessa família. Não comente coisas, você é jovem, mas estava no comecinho mesmo. Ou, daqui a pouco você engravida de novo. Não façam isso. Eu falo como médica, mas como alguém que já passou por isso. E não existe nada pior do que esse tipo de comentário. Então, se você fica numa saia justa por ser uma situação muito delicada, não fale nada. Dá um abraço, segura na mão, só fala, tô aqui, você precisa de alguma coisa. Mas, gente, não minimize a dor, não torne isso uma coisa, acontece, porque por mais que a gente saiba que realmente é comum, a dor do outro é a dor do outro. Poucas pessoas têm essa sensibilidade ainda, infelizmente, porque se trata de uma gestação inicial e tudo mais. Então, a perda gestacional, esse assunto é um assunto que eu sou uma defensora, assim, de quem passa, porque as pessoas ainda não estão preparadas para acolherem as mulheres que, infelizmente, estão nessa situação. E o que eu mais senti quando foi comigo é que eu tinha que consolar as pessoas que sabiam da minha gravidez, que souberam e depois souberam que eu perdi. E, meu Deus, não, né? Eu precisava de consolo, né? Eu precisava de ajuda. Então, se eu puder, independente, assim, de falar sobre causas, coisas médicas, se eu puder dar uma dica, um conselho se você não souber o que falar, não fale nada e fique perto e ofereça o seu apoio.